Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus a todos. Olha só, a gente começou um estudo bíblico neste sábado 21 de 2 de 2026 e a gente tinha programado fazer online, gravar para botar aqui no YouTube, mas a gente teve um probleminha técnico e perdemos tudo. Não temos nada lá da aula, né? Então eu quero fazer um resumo aqui para colocar no nosso grupo de alunos ali e também, né, aqui no YouTube para que você que queira fazer essa aula, acompanhar esse estudo com a gente aí, ficar, né, a par do que aconteceu nessa primeira aula, né? E eu quero fazer um resumo assim, até para não estender muito, né? E a gente vai começar aqui na introdução dessa primeira parte desse estudo da Bíblia, né? Que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso a gente vê lá, né, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 3. O princípio da Bíblia. Quando lemos as linhas iniciais da Bíblia, ficamos a sós com Deus, enquanto Ele constrói o mundo, o grande palco no qual serão apresentados todos os relatos da Bíblia, onde e como Gênesis começou. Não existe nenhum registro extra-bíblico de sua composição, mas existe muitas pistas dentro do próprio livro. A história da Bíblia, o relato de como foi feito e de como tem sido usado, e a narrativa de como algumas das mais antigas ideias da civilização passaram do antigo mundo ao moderno Ocidente. Durante sua trajetória, a Bíblia proporcionou ao Ocidente um sentido singular de ordem universal e sua compreensão de Deus. Também lhe deu suas ambições especiais, seu sentido de progresso, tensão e parte de sua insatisfação. Partindo do fato de que Abraão da Bíblia existiu um dia, de que o livro de Gênesis é uma espécie de livro de história única e ética, né, de um estranho mundo místico, mas em sua época ele era bastante real. E a maneira direta dos escritos antigos, as antigas narrativas, né, dos patriarcas, foram remodeladas com uma nova concepção de Deus no centro. Um Deus que dá aos contos mais antigos um ar de sinceridade, realidade, tudo isso ligado a uma ansiedade contemporânea. Em uma fusão incrível, produziu um documento de uma importância para mudar o rumo da humanidade, dando assim início à Bíblia Sagrada. E agora nessa segunda parte, né, aqui, a inspiração da Bíblia. Há mais indícios seguros de autenticidade da Bíblia do que em qualquer história profanada, falou aqui o Isaac Newton. E o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade envolve e a outorga e o registro da revelação de Deus para o homem mediante, né, os profetas. As características, ou a característica mais importante da Bíblia, não é sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina, né, que está registrado, você pode acompanhar lá em João 32:8, 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1:21. E devido à sua inspiração divina, que ela é chamada a palavra de Deus, para melhor compreensão, vejamos o que a inspiração. O que é inspiração, né?
A natureza da inspiração, descrição bíblica. Assim escreveu Paulo a Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, né? 2 Timóteo 3,16. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado por Deus, né? O Teopneususto, né? É por isso dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. A passagem de 1 Coríntios 2,13 realça a mesma verdade. Disto também falamos, escreveu Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 2 Pedro 1,21 relata, pois, a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cuja mensagem não se originava de seus próprios impulsos, mas foram sopradas pelo Espírito, pela revelação. Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Está lá em Hebreus 1:1, né? Mediante anjo, visão, sonho, voz, milagres, inspiração e a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas. A Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito Santo escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Os três elementos essenciais da inspiração. A única vez em que o Novo Testamento usa a palavra inspiração se aplica aos escritos. São os escritos, a Bíblia é que é inspirada e não seus autores humanos. E mais correto, então, afirmar que o produto é inspirado, os produtores não. Casualidade divina. Deus é a fonte primordial da inspiração. O elemento divino, Deus, estimula o elemento humano, profetas. Primeiro Deus falou aos profetas, e em seguida aos homens, mediante esses profetas. Deus revelou-lhe certa verdade da fé, e esses homens de Deus as registraram. Deus é a fonte e a causa primeira, verdade bíblica, mas esse não é o único fator. Mediação profética. Os profetas que escreveram as escrituras eram algo mais que meros secretários preparados para adotarem o que lhe ditavam, né? Escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que o movia, no exercício normal de sua tarefa. Com seus estilos literários, seus vocabulários individuais, as personalidades dos profetas não foram anuladas por uma instrução sobrenatural. A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra de homem. Deus usou personalidades humanas para comunicar verdades divinas. Os profetas foram mediadores, a causa imediata do texto escrito, mas Deus foi a causa principal e original, né? Autoridade escrita. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. A escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, como eu já falei lá no começo, né? 2 Timóteo 3,16. É a última palavra no que concerne a assuntos doutrinários e éticos. Receberam sua autoridade do próprio Deus, que falou mediante os profetas. No entanto, são os escritos proféticos e não os escritores desse texto sagrado, que possuem e retêm resultante autoridade divina. Todos os profetas morreram,
os escritos proféticos prosseguem. Resumindo, a diferença correta da inspiração precisa ter 3 fatores fundamentais: Deus, o causador original; os homens, profeta que serviram de instrumento para escrevê-la; e a autoridade escrita ou Sagradas Escrituras, que são produto final da inspiração divina. A inspiração envolve 3 elementos essenciais: Deus como origem, profeta como instrumento de escritura e as escrituras sagradas como resultado final da inspiração. Glórias a Deus. Olha só, não se trata de teoria sobre atributo divino, a bibliologia, mas sim da presença de Deus junto aos indivíduos para lidar com questões pessoais. Portanto, a Bíblia visa, antes de tudo, a comunhão do homem com Deus. Revelação às Escrituras. A revelação constitui a principal fonte de teologia, razão pela qual é fundamental analisar esse tópico previamente. A abordagem dos temas relacionados à Bíblia. O termo revelação significa a exposição daquilo que anteriormente era desconhecido. Não consiste apenas em tornar o homem sabedor do poder, dos atributos e dos propósitos de Deus, mas também em estabelecer o contato pessoal entre Deus e o homem. Revelação significa que Deus já resolveu se manifestar por si próprio. Qualquer definição resumida de revelação não é de fato uma revelação, mas sim uma tentativa frustrada do ser humano de alcançar o divino por seus próprios esforços. Lá em 1 Coríntios 21 a 25, fala sobre isso aí. O homem jamais poderia conhecer a Deus a não ser que Deus resolva revelar-se por si próprio. E isso Deus já fez. Cabe ressaltar que esta matéria não busca provar que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto confirma pelo Espírito Santo que é Deus quem fala ao seu povo. Portanto, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é, de fato, considerada a própria palavra de Deus. Quando oro, falo com Deus. Quando leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando testificamos do seu amor, Deus fala aos outros através de mim, de nós, O primeiro versículo da palavra, Deus afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Caso tal afirmação não seja aceita, a continuidade desse estudo seria, ou torna-se inviável. A revelação de como o ser humano alcança o céu e experimenta parte dele na terra só pode vir do próprio céu. Jesus até afirma isso, alguém diz: segundo muitos, a Bíblia seria apenas obra de homens limitada pelo raciocínio humano. Se acreditam nisso, por que não reúnem os melhores estudiosos, viajam pelo mundo, pesquisam diversos campos do conhecimento e produzem um livro com igual impacto? Por que não apresentam tal obra como alternativa à Bíblia? Não fazem porque não podem. A Bíblia afirma ser, em várias passagens, a palavra de Deus. Ao tê-la, devemos lembrar que é um livro que vem de Deus e traz vida. A necessidade, do estudo das Escrituras. Em Salmo 119, 130, Isaías 34, 16, 2 Timóteo 2,15, 1 Pedro 3,15. Devemos estudar a Bíblia porque ela é o manual do crente em toda a sua vida. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é necessário que este maneje bem para o eficiente desempenho de sua missão, que está lá em 2 Timóteo também 2,15. A Bíblia
alimenta espiritualmente o crente, sendo essencial à alma, assim como o pão é ao corpo. Né? Juiz 15:16, Mateus 4:4, 1 Pedro 2:2. Ela é comparada ao alimento diário que só nutre quando absorvido. O texto de 1 Pedro 2:2 fala sobre isso, destaca, né, o desejo intenso pela palavra de Deus e o bom apetite pela Bíblia indica saúde espiritual. Assim como o físico, né, quando a gente está com fastio, quando a gente não está com vontade de comer, tem alguma coisa errada. E espiritualmente também é assim. A palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo, Efésios 6:17. Quando há abundância da palavra em nós, o Espírito Santo pode operar eficazmente. Devemos meditar nela, né, e permitir que domine nosso pensamento e ações. E assim sermos moldados por ela em nossa vida diária. O Espírito Santo só nos faz lembrar das Escrituras se as conhecemos. Né? João 14:26. Por isso é essencial estarmos saturados da palavra para que ele possa agir através de nós. Ela proporciona um enriquecimento espiritual à vida do salvo, que está lá em Salmos 119:72. Essa riqueza são concedidas por meio da revelação do Espírito Santo. Efésios 1:17. Quem tenta compreender a Bíblia apenas com entendimento intelectual provavelmente desistirá rapidamente. Somente o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, que está lá em 1 Coríntios 2:10. Então, gente, esse é o resumo, né, dessa primeira aula que a gente fez ali. A partir da segunda aula, que acontecerá, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, segue aqui como devemos estudar a Bíblia aqui, né, que começa aqui a segunda aula, né, dessa mesma apostila aqui, né, de bibliologia, né, essa apostila aqui que vai estar aqui nas descrições aí do vídeo. Então é isso, gente, essa primeira aula, espero que você tenha gostado. Foi um pouquinho atropelada porque a gente não tinha muito tempo, essa aula foi presencial e eu não quis sair muito disso, né, para não ficar diferente, já que alguns ou a maioria, né, dos nossos alunos lá assistiram essa aula lá presencialmente. Então eu faço um convite para você que está assistindo esse vídeo e que resolveu, né, no final do vídeo aí, resolveu nos acompanhar e fazer esse estudo com a gente aqui. Eu coloquei aí na descrição e até no fundo aí os pastores, além de mim, que vão ministrar sobre vocês, né? Tanto os nossos alunos que estão inscritos lá na aula presencial, como vocês que vierem, né, a se interessar e a se engajar com a gente nesse estudo aí. Fica o convite e pedimos para vocês também compartilhar, né, esse estudo, esse vídeo aqui, o linkzinho aí do canal, para mais pessoas nos acompanhar. Esse estudo aqui, eu deixei no prefácio aí também, esse estudo aqui tem 10 ou 11 apostilas dessa aqui, e cada uma delas com no mínimo 2, 3, 4 aulas, então é um estudo bem extenso, até novembro vai esse estudo. É um básico, não é um estudo avançado, é um básico mais extenso, né? A gente fala de tudo um pouquinho, né, do básico aí, então vai ser muito bem, principalmente, né, para pessoas iniciantes que querem ser obreiro, para obreiros iniciantes aí, né? E claro, para todo mundo que quiser assistir e adquirir mais um pouquinho de conhecimento, porque até eu que já fiz algumas vezes esse curso, né, já lecionei esse curso algumas vezes, a gente aprende todas as vezes que a gente vai lecionar, a gente acaba aprendendo também. Tá bom, gente? Um abração a todos vocês, curte bastante a aula aí e até a próxima aula. Deus abençoe.